Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos continuar abordando o tema de interrupções e, como foi dito na última aula, praticamente todos os periféricos podem gerar solicitação de interrupções a partir de eventos pré-determinados pelo hardware. Dessa forma, as portas GPIO também podem funcionar como fontes de interrupção a partir do monitoramento de eventos que ocorrem nos pinos de entrada e saída. Essas interrupções são chamadas de interrupções externas e é o tema dessa aula. As interrupções externas, elas são muito úteis porque elas permitem um monitoramento eficiente dos sinais que são aplicados aos pinos do microcontrolador. Isso garante uma resposta imediata do microcontrolador a diversos eventos externos. Todos os pinos de uma porta GPIO podem ser fontes de requisição de interrupção externa. E para a gente poder usar um pino como fonte de interrupção, nós devemos configurar o pino no modo de entrada digital, além de implementar as configurações específicas da interrupção que nós vamos abordar aqui nessa aula. O STM32 possui um controlador específico de interrupções ou eventos externos, e essa figura aqui mostra o diagrama de blocos desse controlador, conhecido como STI, de External Interrupt. O controlador consiste basicamente aqui em 23 circuitos de detecção de borda de sinais, detectando bordas de subida e bordas de descida do sinal aplicado em uma linha de entrada. Essas bordas são usadas para disparar as solicitações de interrupção para o controlador NV/IC. Para habilitar e gerar uma interrupção em uma linha específica, nós devemos realizar algumas configurações nesse controlador. Primeiro, nós devemos escolher quais bordas do sinal poderão disparar requisições de interrupção. Para isso, nós programamos esses dois registradores aqui. Esse habilita o disparo de interrupção quando é detectada uma borda de subida, Rising Trigger Selection Register, é o RTSR. E esse outro aqui habilita o disparo da requisição na borda de descida, Falling Trigger Selection Register, FTSR. No capítulo sobre interrupções, no manual de referência do STM32F407, a gente pode ver aqui a organização dos registradores RTSR e FTSR. Quando a gente escreve 1 nos bits desses registradores, nós estamos habilitando os disparos nas linhas de entrada correspondentes. Nós podemos habilitar a borda de subida, a borda de descida ou então as duas bordas. Depois de escolher as bordas que vão gerar os disparos, nós habilitamos a solicitação de interrupção, escrevendo 1 no bit correspondente à linha no registrador de máscara de interrupção, Interrupt Mask Register, IMR. Quando as bordas selecionadas ocorrem na linha de entrada, uma solicitação de interrupção é gerada. Aí, nesse caso, um bit de pendência correspondente à linha de interrupção é setado nesse registrador de pendência, Pending Request Register, o PR, e a solicitação é enviada lá para o NV/IC. É necessário resetar essa solicitação de interrupção dentro da ISR, escrevendo 1 nesse registrador de pendência no bit correspondente à linha de entrada. Se não for feito isso, como o bit aqui vai estar setado, novas interrupções vão ser geradas e toda vez que a execução da ISR for concluída, como esse bit de pendência vai estar setado, vai haver outra chamada da mesma ISR e o processador pode ficar preso nesse loop. Então, geralmente, dentro de um ISR, a gente vai precisar resetar um bit de pendência de solicitação de interrupção. Além de requisições de interrupção, esse controlador pode ser usado para gerar eventos. As interrupções normalmente são usadas para executar ISRs, enquanto os eventos eles podem sinalizar outro periférico para fazer alguma coisa sem a intervenção do processador. Por exemplo, um evento aqui no controlador STI pode inicializar automaticamente uma amostragem, um conversor ADC, ou um evento pode iniciar a contagem de um temporizador. As interrupções, elas envolvem a execução de código, que no caso é a ISR. Os eventos, eles não requerem necessariamente a execução de código, mas geralmente são utilizados para sincronizar ações entre periféricos do microcontrolador. Então, para gerar um evento, a linha de entrada ela deve ser configurada e ativada de maneira parecida com as interrupções, ou seja,
programando os dois registradores de disparo, né, com a detecção de borda desejada. E nesse caso agora, ativando a solicitação de evento, escrevendo 1 no bit correspondente no registrador de máscara de evento, Event Mask Register, EMR, né? Quando a borda selecionada ocorrer na linha de entrada, então um pulso de evento é gerado e sincroniza uma ação em outro periférico. Uma solicitação de interrupção ou evento também pode ser gerada pelo software, quando a gente escreve 1 no bit correspondente à linha específica no registrador de interrupção, evento, né, de software. Software Interrupt Event Register, que é o SWIR. Os pinos de GPIO, eles são multiplexados e conectados a 16 dessas 23 linhas de entrada. As outras 7 linhas de interrupção externas são conectadas a outros periféricos, como RTC, USB, Ethernet. A gente não vê isso nessa parte do curso. As 16 linhas de interrupções externas associadas aos pinos de I/O são nomeadas como STI0, né, External Interrupt 0, até STI15. Cada uma dessas interrupções é associada com um pino de I/O específico. Como o microcontrolador possui mais de 16 pinos de I/O, existem 16 multiplexadores que selecionam um dentre até 9 pinos de entrada. Cada multiplexador recebe os pinos que têm a mesma numeração, mas são de diferentes portas, como mostrado aqui nessa figura. Por exemplo, a fonte da interrupção STI0 pode ser selecionada como um dos pinos PA0, PB0, PC0. A fonte de interrupção STI1 pode ser selecionada como um dos pinos, PA1, PB1, PC1 e etc. Isso vai até a STI15, onde você pode selecionar um dos pinos, PA15, PB15, PC15. O pino específico que vai servir como fonte de interrupção de cada linha STI é selecionada por meio de 4 bits em um dos 4 registradores de controle STI-CR, que fica no periférico do módulo de configuração do sistema, chamado SYS-CFG. Aqui no manual de referência do STM32F407, no capítulo sobre o módulo de configuração do sistema, o SYS-CFG, a gente está vendo aqui os registradores STI-CR1, STI-CR2, STI-CR3 e STI-CR4. Os 16 bits menos significativos de cada um desses registradores formam 4 campos de bits. Por exemplo, nos 16 primeiros bits do registrador STI-CR1, nós temos os campos STI0, STI1, STI2 e STI3, que selecionam as fontes das interrupções das linhas STI0, STI1, STI2 e STI3. No registrador STI-CR2, nós selecionamos as fontes das interrupções STI4, STI5, STI6 e STI7, e assim sucessivamente para os demais registradores. No CMSIS, os 4 registradores STI-CR, eles são definidos como um array de 4 registradores. É o STI-CR índice 0, STI-CR índice 1, STI-CR índice 2 e o STI-CR índice 3. Dessa forma, o STI-CR índice 0, ele é, na verdade, o STI-CR1. O STI-CR índice 1 é, na verdade, o STI-CR2, e assim sucessivamente. Ao responder a um pedido de interrupção externa de uma linha específica, o microcontrolador executa a ISR associada àquela linha de interrupção. Por exemplo, a linha STI0 está associada à ISR STI0 e IRQ Handler. Os nomes das ISRs eles podem ser encontrados na tabela de vetores de interrupção dentro do código de inicialização. O nome da ISR ele precisa corresponder ao nome usado nessa tabela para que o linker do compilador possa colocar corretamente o endereço inicial da ISR lá na tabela de vetores de interrupção. No caso do microcontrolador STM32F407, apesar de haver 16 linhas de interrupção externa associadas aos pinos, né, GPIO, só existem 7 ISRs associadas a essas linhas, e são essas aqui. A STI0 IRQ Handler, que é para o atendimento da interrupção em STI0,
a STI1 IRQ Handler, que é para o atendimento da interrupção STI1, a STI2 IRQ Handler, para o atendimento de STI2, STI3 IRQ Handler, para atendimento de STI3, STI4 IRQ Handler, para atendimento da STI4. Aí tem essa aqui, ó, STI95 IRQ Handler, que é para o atendimento das interrupções de STI5 até a STI9. E aqui embaixo ainda tem a STI 1510 IRQ Handler, que é para atendimento das interrupções de STI 10 até a STI 15. Nessas duas últimas ISRs, como elas envolvem múltiplas linhas, né, para a gente poder saber qual foi a linha que efetivamente gerou a interrupção, a gente precisa olhar para o registrador de pendência e verificar qual é o bit que está setado. E aí você vai saber exatamente qual foi a linha que fez a requisição da interrupção. Ó, vamos ver aqui um exemplo prático da aplicação de tudo que a gente viu até agora sobre as interrupções externas. Nós vamos configurar o pino PE3 como fonte de interrupção da linha de interrupção externa STI3. Na nossa placa de desenvolvimento, em PE3, nós temos o botão K1, conectado dessa forma aqui. Toda vez que a gente pressionar esse botão, nós enviamos nível baixo para o pino. Ou seja, o nível do pino vai ter uma borda de descida toda vez que a gente pressionar o botão K1. Então nós vamos escrever um programa para que toda vez que a gente pressione esse botão, o LED D2 conectado no pino PA6, dessa forma aqui, ele mude de estado. Se ele estiver ligado, ele vai desligar, e se ele estiver desligado, ele vai ligar. Só que nós vamos fazer isso usando interrupção, ou seja, a gente não vai precisar ficar lendo esse pino para saber o que está acontecendo nele. O hardware, controlador de interrupções, vai ficar fazendo esse monitoramento automático para a gente. Então, a gente só vai precisar configurar o pino PE3 como uma entrada digital com o resistor de pull-up, selecionar a borda de descida do sinal em PE3 como fonte de gatilho da interrupção em STI3, configurar o nível de prioridade dessa interrupção, se a gente quiser. E, claro, né, nós vamos também precisar configurar o pino PA6 como saída digital para poder acionar o LED D2. A função de atendimento à interrupção de STI3, chamada de STI3 IRQ Handler, deve alternar o estado da saída PA6 toda vez que ocorrer uma interrupção. Aqui no STM32 CubeDE, nós temos esse código aqui, ó, usando a biblioteca utility, e nós vamos entender o que é que ele está fazendo. Nas três primeiras linhas, nós estamos inicializando a biblioteca utility, ligando os clocks das portas que nós estamos usando, ou seja, GPIO-A e GPIO-E. Nessas outras duas linhas aqui, nós estamos configurando o pino PE3 como entrada digital e habilitando o resistor de pull-up. Nessas duas linhas aqui, nós estamos configurando o pino PA6 como saída e fazendo o estado lógico inicial ser o alto, para fazer com que o LED inicie desligado. Aí nessas próximas linhas aqui, é onde está o segredo. A gente tem que selecionar o pino PE3 como fonte de gatilho da interrupção STI3. Então isso é feito nos registradores STI-CR, que está dentro do módulo SYS-CFG. Então, para poder acessar os registradores desse módulo, primeiro eu tenho que habilitar o clock desse módulo. Então esse periférico está ligado no barramento APB2. Por isso, para habilitar o clock dele, eu uso esse comando aqui, ó. RCC APB2ANR ou igual, né? RCC APB2ANR SYS-CFG Enable. Aqui eu estou acessando o registrador APB2ANR do módulo RCC e setando apenas o bit SYS-CFG-EN para poder habilitar o clock do SYS-CFG. Pronto. Agora eu vou lá no módulo SYS-CFG e acesso um dos 4 registradores STI-CR. No caso, tem que ser aqui o de índice 0, ou seja, STI-CR0, porque a interrupção que eu estou querendo configurar é a interrupção STI3. Então, eu tenho que escrever no campo de 4 bits o valor correspondente à porta que eu quero que seja a fonte da interrupção, no caso, a GPIO-E. Olhando aqui no manual de referência, para eu escolher a porta GPIO-E, eu tenho que escrever essa sequência binária aqui, ó, 0100, nesses 4 bits aqui do registrador, ou seja, a partir do bit 12. Então, por isso eu estou usando esse comando aqui, ó, SYS-CFG STI-CR0
ou igual a 0B0100 deslocado de 12. Então, com isso, nós já selecionamos o pino PE3 como fonte de gatilho da interrupção externa STI3. Agora, eu vou habilitar a borda do sinal na qual vai ocorrer o gatilho da interrupção. No nosso caso aqui é a borda de descida. Para fazer isso, eu tenho essa linha aqui, ó, STI FTSR ou igual a 1 deslocado de 3. Aqui eu estou acessando o módulo STI e no registrador Falling Trigger Selection Register, o FTSR, eu estou setando apenas o bit 3 para habilitar a borda de descida nessa linha de interrupção. Depois, com essa outra linha aqui, ó, STI IMR ou igual a 1 deslocado de 3, eu estou acessando o registrador Interrupt Mask Register, que é o IMR, para habilitar a interrupção STI3. Pronto. No módulo STI, a interrupção já está pronta. Se ocorrer a borda de descida no pino PE3, o módulo STI já envia a requisição lá para o controlador NVIC, que é o controlador de interrupções, né? Agora, basta eu habilitar essa interrupção no NVIC e selecionar a prioridade dela, se eu quiser. Nessa última linha, eu estou usando uma função CMSIS para habilitar essa interrupção STI3 lá no NVIC. Essa função ela recebe o nome da interrupção que você deseja habilitar. Os nomes de todas as interrupções estão definidos no arquivo stm32f407xx.h, como você pode ver aqui, ó. Por exemplo, aqui estão os nomes das interrupções externas de 0 até a 4. Esses nomes eles são definidos por uma enumeração que corresponde exatamente à enumeração CMSIS da interrupção. Como eu só tenho essa interrupção habilitada, eu não vou me preocupar agora com configuração de prioridade. Isso vai ser assunto da próxima aula. No restante do código da função main, eu não preciso colocar mais nada. A partir daqui, o hardware vai ficar monitorando o estado do pino PE3 e quando ocorrer uma borda de descida nesse pino, o processador vai executar a ISR associada a essa interrupção. Daqui a pouco nós vamos ver essa ISR, mas agora eu vou substituir todas essas linhas de acesso aos registradores pela função da biblioteca utility STI-config STI3 GPIOE Falling Edge. Essa função ela já faz a configuração da linha STI3, selecionando o pino da porta GPIOE. No caso, como a linha é a STI3, o pino vai ser o PE3. Não pode ser outro, não pode ser o PE2, PE1, tem que ser o PE3. E também já seleciona a borda de descida com esse parâmetro aqui, ó, Falling Edge. Se a gente quiser a borda de subida, é só colocar Rising Edge. E se quiser as duas bordas, é só acrescentar aqui mais um parâmetro nessa função. Por exemplo, Rising Edge e Falling Edge. Eu estaria selecionando as duas bordas, né, para que a interrupção acontecesse em qualquer uma das bordas. Mas eu vou deixar aqui agora apenas a Falling Edge. Eu escrevi a ISR que atende à interrupção STI3 aqui embaixo, ó. Já adianto que esse não é o melhor local para escrever uma ISR. Existe um arquivo aqui na estrutura do projeto, na pasta Source, que termina aqui com it.c, de interrupções, né? .c. Esse aqui, ó. Então aqui devem ser escritas as ISRs do seu projeto. Mas, por questões de simplicidade didática, nós vamos manter todo o código aqui no arquivo main.c. Então, na ISR de STI3, eu simplesmente estou alternando o estado do pino PA6 com essa linha e aqui embaixo eu estou limpando o bit de pendência da interrupção STI3. Essa linha aqui de acesso ao registrador, ela pode ser substituída pela função da biblioteca utility STI clear pending STI3. Então, observe que essa ISR ela não deve ser chamada lá no seu código. Em nenhum lugar eu faço uma chamada para essa função. Quem vai chamar essa função é o próprio hardware, usando o mecanismo de interrupção. Outra coisa importante a se destacar aqui é que a função de atendimento à interrupção ela deve ser a mais curta possível, para que o processador retorne rapidamente para a execução do programa principal. Nós devemos evitar, por exemplo, incluir delays dentro dessas funções. Então agora basta compilar e gravar para a gente ver o resultado. Aqui, ó,
Toda vez que eu pressiono o botão K1, o estado do LED D2 ele é alternado, comprovando o funcionamento da interrupção. Lembrando e reforçando aqui, nós não estamos lendo o pino onde o botão K1 está ligado. Isso está ocorrendo pelo disparo da interrupção por borda de descida no pino PE3. Ou seja, o monitoramento do botão K1 é feito de forma automática pelo próprio hardware. Agora vamos acrescentar uma coisa aqui para a gente ver a utilidade do sistema de interrupções. Nós vamos fazer com que o LED D3, que está ligado no pino PA7, ele fique piscando o tempo todo enquanto eu não pressionar o botão. Mas toda vez que eu pressionar o botão, o LED D2 ele vai alternar, como já vinha fazendo. Mas o LED D3 ele vai permanecer piscando. Com isso, a gente já está criando aqui uma espécie de sistema multitarefas, multiplexada no tempo. Então, eu tenho uma tarefa que é o LED D3 piscando e eu tenho outra tarefa que é a alternância do estado do LED D2 quando eu pressionar o botão K1. E isso ocorre simultaneamente. Para fazer isso, na inicialização eu acrescento essa linha aqui, ó, que é para tornar o pino PA7 como uma saída. E no laço de repetição eu acrescento essas duas linhas aqui. A primeira alterna o estado do pino PA7 e a segunda produz um atraso de 500 milissegundos entre um estado e outro, fazendo o LED D3 piscar. Vamos compilar aqui e ver o resultado. Aqui, ó, enquanto o LED pisca com uma frequência de 1 Hz, a qualquer momento eu posso pressionar o botão e o estado do LED D2 vai alternar conforme esperado. Então essas duas ações estão acontecendo simultaneamente aqui. Agora, para a gente fazer a mesma coisa usando o STM32 CubeMX, na aba Pinout Configuration, nós clicamos nos pinos PA6 e PA7, fazemos eles funcionarem como saídas digitais, selecionando aqui GPIO Output. Nós também clicamos no pino PE3 e selecionamos a opção GPIO STI3, para ele ser a fonte da interrupção STI3. Depois aqui na aba Configuration, em GPIO, nós vamos selecionar para que o estado inicial do pino PA6 seja nível alto, para que o LED D2 inicie desligado. No pino PE3, nós selecionamos o modo da interrupção para ser essa daqui, ó, External Interrupt Mode with Falling Edge Trigger Detection. E nós habilitamos o resistor de pull-up. Ainda na aba de configurações, nós vamos vir aqui em NVIC e vamos marcar essa caixinha aqui, ó, para habilitar a STI3 no controlador NVIC. Agora basta salvar e voltar para o código. Agora aqui no código, no arquivo que termina com it.c, no finalzinho dele nós percebemos que o CubeMX criou a função STI3 IRQ Handler automaticamente, que é a ISR da interrupção. Então, ela aqui chama uma segunda função, que é a How GPIO STI IRQ Handler. E se a gente abrir essa função, nós encontramos a definição dela aqui, ó, nesse outro arquivo. E aqui nessa função, ela basicamente limpa o bit de pendência e chama uma terceira função, que é a How GPIO STI Callback GPIO Pin. Abrindo essa função aqui, nós vemos que ela é uma função fraca aqui, ó, weak. Isso significa que se você fornecer a sua própria implementação dessa função, ela substitui essa função padrão aqui. A biblioteca HAL, ela trata interrupções externas da seguinte forma. Essa função, HAL GPIO STI Callback, ela é um único ponto de entrada para todas as interrupções STI, ou seja, ela é chamada independentemente de qual pino causou a interrupção. No nosso caso, a gente habilitou apenas um pino como fonte de interrupção. Mas se a gente tivesse outros pinos funcionando como fonte de interrupção, para a gente saber qual foi o pino que causou a interrupção, a gente teria que fazer um teste if dentro da função. Vamos copiar essa função aqui e levá-la aqui para o nosso arquivo main.c dentro desse bloco de comentários fora da função main. Dentro dela, basta a gente fazer isso aqui, ó. If GPIO pin for igual a GPIO pin 3
e nós escrevemos o que a função deve executar quando a interrupção ocorrer. No nosso caso, é só inverter o estado do pino PA6. Reforçando que nós não precisamos desse if aqui nesse caso, porque nós só temos o pino PA3 como fonte de interrupção externa. Mas é uma boa prática deixar esses ifs aqui para testar e verificar qual foi o pino que causou a interrupção. Para finalizar, aqui no laço de repetição da função main, nós inserimos as linhas para que o LED D3 fique alternando o seu estado. Agora, basta compilar e gravar na placa para a gente obter aqui o mesmo resultado. Na próxima aula, nós vamos abordar o conceito de prioridade nas interrupções. E aí nós vamos finalizar essa parte introdutória sobre interrupções. As interrupções, elas podem ser usadas não apenas com os GPIOs, mas com praticamente todos os periféricos de um microcontrolador. Por isso, a gente também vai ver como usar as interrupções durante o estudo dos demais periféricos, como conversores DAC e conversores ADC e também temporizadores. Por isso, nós vamos encerrar essa aula por aqui. E até mais.